Bom dia, professor. A gente vai falar um pouquinho sobre a cidadania e como a gente pode exercer ela dentro da política e da democracia. Bom, eu vou explicar um pouquinho do que é a cidadania. Ela é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la, de poder votar, por exemplo, em quem quiser, sem um constrangimento, de praticar um exercício pleno dos direitos civis, políticos e sociais. Como a Vitória já disse, né, a cidadania é um conjunto de direitos e deveres. Direitos, tipo, tanto direitos, né, que a gente considera chato, como direitos que consideram legais. Tipo, o direito vai, por exemplo, de ir e vir, é um direito que a gente tem, é um meio de a gente expressar nossa cidadania. E a gente tem deveres também a cumprir, como as leis e tudo. A cidadania ela é um processo que ela não veio de agora, ela é lá dos primórdios da humanidade e ela vem se efetivando conforme o tempo passa. E ela não é algo que está pronto ou algo que já está acabado, ela é uma coisa que se constrói. Então, ela está permanentemente em construção. E nós temos algumas formas de exercer a cidadania, alguns exemplos também, que é se alistar-se como eleitor, cobrar promessas políticas, acompanhar audiências públicas e conhecer mais sobre os conselhos temáticos. Como os exemplos que o citou, a gente tem um que é bem conhecido, pelo menos pela parte dos homens, né? Os homens são obrigados no Brasil a se alistarem no exército. Algumas pessoas acham essa coisa uma vantagem, porque é um meio de você mostrar a cidadania. Você vai, no caso de uma guerra, você vai defender o país. É, Teoricamente, é um jeito de você expressar a cidadania. Mas para outras pessoas, isso pode não ser um direito, não pode ser um jeito de expressar, porque a pessoa às vezes não gosta, às vezes não acha legal essa ideia de você expor a sua vida, colocar a sua vida em risco para ajudar um país. E depende, né? Depende do ponto de vista. Então, relacionado a esse negócio de se alistar, eu acho que, assim, deveria ser mais uma opção. Por quê? Porque tem pessoas que realmente querem se alistar para servir o exército, para, tipo, se expor lá nas guerras, defender o país. E muitas vezes essas pessoas que querem não são selecionadas. Já as pessoas que não querem, às vezes são selecionadas. Então, eu acho que, tipo, você se alistar deveria ser uma opção. Tipo assim, eu tô me alistando porque eu quero ir e defender a minha nação. E não se alistar por uma obrigação. Fora o constrangimento, que eu acho que é na hora de você se alistar, que muitos homens não gostam. E, assim, tem seus prós e contras de exercer a sua cidadania, mas também eu acho que, tipo, deveria ser uma opção, porque tem pessoas que não querem mesmo, igual o Gustavo falou, expor, dar sua cara a tapa lá, correr risco de vida para salvar, né, a nação. Ou, pelo menos, no mínimo, dar prioridade para aqueles que mostraram interesse e querem estar lá, né, no mínimo. Bom, mas aí vocês não acham que, tipo, se fizesse isso mesmo, aí a taxa de gente que ia parar de se alistar no exército ia diminuir muito, e se acontecesse um combate do nada, muita gente não ia estar treinada, e como você faz isso também? Não, então, por isso que eu falei do fato de dar prioridade. Eu não tiraria a lei de ter que se alistar, mas eu daria prioridade para aqueles que mostram interesse. Tipo aqui, na nossa chamada mesmo. 2 dos alunos querem se alistar e querem estar lá, o Gustavo e o Cauã. Então, se por acaso eles não pensassem em chamar eles, aí já teria que dar uma prioridade para eles de estarem lá, porque eles são pessoas que querem. Aí eu poderia dar o exemplo do Natan, que não quer. Aí vamos supor que não chamo o Gustavo, mas chamo o Natan. Aí não ele não se alistar, mas dar prioridade para aqueles que gostariam de estar lá, entendeu? E tanto que a pessoa, até que ela é selecionada, mas ela não quer, ela não vai fazer isso, tipo, com a mesma dedicação que aquela pessoa que quer. Então, eu acho, não sei, é muito... Não, depende, muitos argumentos dos dois lados. Muitos fatores. Então. E as leis? O que vocês acham das leis de votação? O direito de voto? Eu acho que, tipo, é super válido, né? E todo mundo sabe. E hoje em dia, você vê aí nos períodos de eleições, os votos nulos, votos em branco, tipo, são muito altos comparado a antigamente, né? E, você tem o direito de votar, de escolher a pessoa. Aí, tipo assim, muitas pessoas votam nulo lá e depois fica reclamando do atual governo.
Eu Tipo, também acho você não errado. votou em ninguém, por que você tá reclamando? Tipo, se você vota, por exemplo, vota num de esquerda, e aí quem foi eleito foi o de direita, aí você tem o direito de ir para as ruas, manifestar. Agora você não votou em nada. E você ainda quer ter o direito de ficar reclamando, de ficar fazendo mimimi. Isso eu acho um pouco. Então, as pessoas eu acho que tinham que aproveitar mais esse direito de voto. Por mais que os políticos, né, do nosso país não estejam aí tão lá essas coisas, você tem que pesquisar direitinho e tal. É uma Eu também pesquisa. acho hipocrisia falar que não gostou sem ter votado. Até porque o voto foi uma conquista, né? Como a gente está falando de cidadania, o voto foi uma conquista da humanidade e muitas pessoas buscaram e lutaram para isso. Então, eu acho que o mínimo era todo mundo mostrar, né, a voz e mostrar o que quer e o que gosta. Uma pesquisa que eu fiz aqui, tipo, rápido, né? Mostrou que em 2018, essa taxa de brancos e nulos foi a maior registrada desde 1989. Chegou a 8,6 milhões de pessoas que votaram branco e nulo. E isso, numa eleição, tipo, acirrada, faz a diferença de um político para o outro. Exatamente. E foi 2018 foi eleição de presidência, né, gente? Então, Muito tipo, é uma coisa que é muito pertinente ali. É um presidente, ele vai comandar tudo, ele vai comandar os governadores da cidade, ele vai, tipo, ter o poder ali sobre todo mundo. Então, é uma coisa que você tem que ter opinião, você tem que, né? Sem contar que a pessoa pode até não votar nulo, mas aí ela joga fora seu voto votando em qualquer pessoa. Pega qualquer papelzinho do chão, Isso. que tem um presidente lá, um prefeito lá e coloca. E aí É também verdade. Tem aquela porcentagem de pessoa que viaja só para poder justificar o porquê não estava na cidade. Tudo isso, gente, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão reclamando, não só de presidente, tipo governador, prefeito, qualquer coisa, tem muita gente que está reclamando e que não escolheu alguém. Ou igual a Tiffany falou, escolher qualquer pessoa. Então, eu acho que não deveria falar tanto. É muita hipocrisia falar se você não teve a sua voz ativa na hora da escolha. É igual o Então, vereador, né? Porque, tipo assim, as pessoas falam, são muitos, eu vou chegar lá na urna e vou digitar qualquer número. Mas esse vereador, ele pode fazer a diferença dentro da Câmara. Tipo, ele pode ter. Você tem que estudar vereador, deputado, estudar tudo, meu. E se você votar. Eu já vi muitas pessoas falando, vereador, vou digitar qualquer número que aparecer lá, eu voto. Sem contar que se tivesse escolhido um por um tudo certinho, ali o conjunto ia fazer maior diferença ainda. É igual, eu vou dar um exemplo na eleição de 2018, que eu escutei muitas pessoas falando e eu fiquei indignada. Eu falei que se eu tivesse votado, eu teria votado no João Amoedo, porque eu gostei das propostas dele e tudo mais. E aí eu fui conversando com as pessoas e as pessoas falavam assim, eu também gostei muito das propostas deles, mas ele não teria voto suficiente para ganhar de um Bolsonaro, ele não teria voto suficiente para ganhar de um Haddad. E se você juntasse cada pessoa que teve esse mesmo critério de ele não teria voto suficiente, ele teria se eleito. Então, as pessoas têm que parar de isso, aquilo, e colocar sua voz para jogo e ter a sua voz ativa. Dentro da política mesmo, tipo, você tem que estar fiscalizando o que está acontecendo no governo, você tem que estar por dentro do que planejam, porque é a sua vida. Dando continuação ao que vocês estavam falando sobre o senso crítico, hoje em dia, a nossa geração, como ela quer ter mais direitos, o povo tem vários movimentos também, como o LGBT, e muitas pessoas que querem mais aceitação, que querem ser tratadas, sabe, de forma normal, igual todo mundo. Então, hoje em dia, a nossa geração tem mais meios para a gente saber o que fazer, tem mais meios de comunicação, a gente tem uma voz maior, hoje em dia a internet alcança pessoas e níveis incríveis, então hoje em dia está muito mais fácil para a gente deixar o nosso senso crítico ainda melhor. Só que por conta da internet ter um algoritmo, muitas das vezes, quando a gente concorda com alguma coisa, a internet só vai deixar a gente nessa área de conforto, que deixa a gente confortável lá, com todas as pessoas que sentem a favor também, como acontece com as pessoas que vêm contra. E é igual eu tinha falado, né, que a gente precisa estar dentro das propostas, precisa estar dentro do planejamento, a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo. Como somos cidadãos, a gente precisa estar sabendo o que está rolando e pessoas com mais dificuldade
em vários aspectos, igual você falou dos LGBT, tem pessoas que, tipo, sofrem muito com isso, então eles sempre precisam estar dentro do que está acontecendo e procurar olhar tudo, todos os pontos, para poder exercer a nossa cidadania, né? É verdade. E, tipo assim, hoje a gente tem o Estado, ele oferece diversos meios para a gente exercer a nossa cidadania, né? Para a gente se mostrar ali presente no papel de cidadão. Só que o Estado, tipo assim, ao mesmo tempo que ele dá muitas alternativas para a gente exercer, ele esconde essas alternativas. Por exemplo, ele não deixa explícito que a gente tem aqueles direitos de, por exemplo, tem um negócio que chama orçamento participativo, que são reuniões que acontecem com cidadãos de estados, de municípios, muitas vezes até de, tipo, bairro, essas coisas, que você pode dar a sua opinião do que precisa melhorar, do que, tipo, sugestões de projetos que precisam ser feitos. Só que muitas pessoas não conhecem isso. Porque, tipo assim, por mais que a gente tenha acesso à internet, igual a Yasmin falou, que, tipo, nesses dias de hoje, é um mundo muito mais amplo para a gente. A gente pode chegar lá, pesquisar e vai cair tudo ali que a gente quer. As pessoas, elas não buscam isso, não buscam os direitos dela. Também tem a ouvidoria pública, que é um canal que você pode, sei lá, ligar ou ir lá e fazer uma denúncia de alguma coisa que está acontecendo no seu estado, que você não está gostando. Quero denunciar a má educação desse tal colégio, que os professores não atendem às expectativas. E só que as pessoas, elas não conhecem, elas não buscam, elas não vão atrás dos direitos delas para saber o que elas podem fazer para intervir naquilo. Aí vira uma zona de conforto, aí vai todo mundo seguindo naquilo, criticando o próprio Estado, sendo que a gente, os cidadãos, podem fazer a diferença no meio ali que a gente vive e não só ficar criticando. Sim, as pessoas elas deviam aproveitar a tecnologia ao seu favor, né? Existem também muitas ferramentas digitais, aplicativos assim, para você poder ter informações específicas sobre sua cidadania e também para auxiliar no controle social, né? Um exemplo de aplicativo é a Monitorando, Colab, Cidadera. A Gabi falou sobre coisas que tá escondido e tudo mais, mas tem que lembrar também muitas das vezes que o Estado tenta calar a voz dos cidadãos, né? Se não tá falando alguma coisa que eles concordam, eles tentam calar a voz. E por isso que sempre tem que estar lá tentando ter voz ativa, tentando mostrar o que a gente quer, porque ao mesmo tempo que eles tentam nos dar cidadania, eles também tiram se não é algo que eles gostam, né? Tem que saber lidar, né? Tipo, tem que saber como você interagir ali, como você vai falar com as pessoas. Então, e hoje, um dos maus do brasileiro, querendo ou não, tipo, é que as pessoas são muito acomodadas. Se tem alguma coisa que tá lá e tá errado, e todo mundo tá vendo que tá errado, geralmente, tipo, às vezes as pessoas não têm mais a força de ir lá, ir contra e debater, e ficam lá acomodadas na delas e deixa tudo acontecer. E é por isso que muitas das vezes o imposto tá muito alto, que no Brasil é uma coisa que não tem nem que discutir, no Brasil é tudo muito alto. E se a gente mudasse algumas coisas, algumas das nossas atitudes, isso mudaria. E o que a Gabi falou, o governo não vai dar, tipo, na nossa mão, essas coisas que a gente vai poder. Igual a Vitória falou, ele vai querer que a gente fique quieto, porque senão vai acabar com o sistema dele, se a gente realmente começasse a falar. Mas a gente tem que começar a pegar o hábito de ir lá e pesquisar as coisas, pesquisar mais os nossos direitos. E um exemplo muito bom que a gente teve aí de exercer a cidadania foi a greve dos caminhoneiros, né? Porque, tipo assim, foi uma coisa que estava afetando eles e eles pararam, e aí o Brasil viu que nada funciona sem eles. E aí tudo voltou ao normal de novo. Então, tem que saber que essas manifestações, elas são necessárias, por mais que gere uma turbulência, por mais que gere, é necessário para as pessoas saberem reconhecer que aquilo tá, não sei, sabe, não tá funcionando direito, porque o Estado, ele precisa ver a manifestação do povo para fazer alguma coisa. Igual a Yasmin falou, se a gente ficar só reclamando, mas não tomar uma atitude, nada vai acontecer, vai ficar tudo ali e a gente vai ter que aturar aquilo porque nós mesmos não intervimos. Então a gente tem que aturar. A gente não tá. O que você acha que as pessoas podem fazer mais para isso? Tem alguma ideia, Nathan?
Acho que eles vão fazer mais greves, né? Ir pra rua se manifestar, porque é a voz do povo que manda no país, né? Concordo. Exatamente. Essa greve aí dos caminhoneiros foi um passo para a sociedade ver que, tipo, eles têm voz, sabe? Que eles têm valor, né? É. Porque, tipo assim, as pessoas falam, são caminhoneiro, mas não, o Brasil para se eles pararem. Eles só Uma das A gente não tinha Os conhecimento. exemplos que a gente tem são os impeachments, né? A gente já conseguiu tirar 2. A gente já tirou a Dilma recentemente, e foi a voz do povo. Foi o povo que foi pra rua, foi o povo que bateu panela, foi o povo que gritou, que fez greve. Porque a gente tudo isso que a gente falou até agora, a gente precisa mostrar a nossa voz, precisa mostrar se a gente tá gostando, se a gente não tá gostando. Então, é isso, é o que a gente tem que fazer, para exercer tudo que nos foi dado. É verdade. E, tipo, com todos esses exemplos, as pessoas ainda não entram na cabeça que a gente precisa ir para as ruas para ter os nossos direitos. E a gente tem muitos exemplos. Movimentos LGBT, até esses movimentos de marcha para Jesus, chega a ser exercer papel de cidadania, impeachment, tudo. E, tipo, não entra na cabeça das pessoas. É um exemplo, né, que a gente tem de que a gente precisa se manifestar para as coisas mudarem. Eu acho que o povo ainda não entendeu o tamanho da nossa voz se a gente se juntar. Porque muitas das coisas que o governo faz é tentar nos calar, igual eu falei, porque eles sabem da nossa grandeza. Eles tentam deixar também umas pessoas contra as outras, porque eles sabem que se a gente se juntar, a gente derruba eles e acaba com eles muito fácil. Então as pessoas têm que entender, têm que colocar na cabeça delas a nossa grandeza e a grandeza da nossa voz. E é isso. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o básico da cidadania é isso, né, gente? Então, tendo em vista em tudo que a gente discutiu sobre o assunto, a gente pode concluir que as pessoas, elas têm, o brasileiro em si, ela tem que melhorar um pouco mais no seu senso crítico para exercer seus direitos, mas que a gente já está indo no caminho certo, a gente já está melhorando com todas as tecnologias que a gente tem. Eu também acho que se o brasileiro se unir, o Brasil vai ficar muito melhor, fazendo manifestações assim, uma mão lava a outra, né? Acredito que a nossa geração... Né? A gente, uma única pessoa também pode fazer mudança, nem que seja pequenininha, mas uma pessoa só pode fazer uma mudança. Sim. E acredito que a nossa geração está no caminho já. A nossa geração está muito à frente da geração passada, e se a gente se unir... E vamos pesquisar mais, né, gente, sobre os nossos direitos, sobre o que a gente pode fazer para intervir nas coisas do Estado. E é isso. Eu acho que é isso.